Cada movimento que você faz, não importa o quão insignificante, consiste em uma série complexa de eventos com uma anatomia igualmente complexa. Essa estrutura flexível e móvel é fornecida pelo sistema músculo-esquelético. É composto de três estruturas principais: os ossos, articulações e músculos, e por isso iremos falar dos tipos de fibras musculares, tipos de contrações musculares, sistemas de alavancas, principais patologias do sistema esquelético muscular e também algumas curiosidades. Desde as aulas de biologia na escola, os professores falavam sobre diferentes tipos de fibras musculares. As de contração lenta, tipo 1, e as rápidas, tipo 2. Se você prestou atenção, talvez lembre que eles também ensinaram que em um maratonista, as fibras do tipo 1 são predominantes, enquanto em um atleta de curtas distâncias, o tipo 2 é o mais encontrado. Mas todas as pessoas possuem os dois tipos de fibras em seu corpo. Há o predomínio de um tipo sobre o outro dependendo do grupo muscular e de fatores genéticos. Nas fibras do tipo 1, é utilizado um sistema de energia aeróbio, que consome oxigênio do corpo para garantir contrações musculares lentas e uma maior resistência à fadiga. Por isso, elas são mais apropriadas para exercícios de longa duração, como natação e ciclismo. Já as fibras do tipo 2 usam glicose e fosfocreatina como fonte de energia, o que dá maior explosão e força nos movimentos, mas também as torna mais suscetíveis ao cansaço. Assim, casam melhor com atividades como corridas de curta distância, até 200 metros, musculação e basquete. Apesar do fator hereditário ser o mais importante para determinar a composição muscular de um indivíduo, é possível mudar as proporções por meio de treinamentos especializados. Isso é possível, porque além desses dois tipos, a fibra tipo 2 possui uma subdivisão, tipo 2A e tipo 2B. Essa subdivisão permite que algumas fibras mudem as suas características de acordo com o estímulo envolvido, aproximando-se mais da contração rápida ou lenta. Por isso, é importante seguir um plano de treinamento adequado ao seu biotipo e objetivo para conseguir desempenhar rendimento e progressões. Além disso, o professor deixa claro que não são apenas tipos de fibras musculares que determinarão seu desempenho, pois fatores hormonais e neurais também entram nessa conta. O mais importante é saber que seu corpo é único e sempre terá respostas diferentes ao treinamento em comparação ao de outra pessoa. Nossos músculos são responsáveis principalmente pelos movimentos do corpo. Esses movimentos são produzidos através das contrações musculares. Para manter e estimular o músculo esquelético, usamos diferentes tipos de contrações. Para que ocorra a contração muscular, são necessários três elementos: o estímulo do sistema nervoso, as proteínas contráteis, actina e miosina, e a energia para a contração, fornecida pelo ATP. A contração muscular ocorre quando o cérebro envia sinais, através do sistema nervoso, para o neurônio motor que está em contato com as fibras musculares. Quando próximo da superfície da fibra muscular, o axônio perde bainha de mielina e dilata-se, formando a placa motora. Os nervos motores se conectam aos músculos através das placas motoras. Com a chegada do impulso nervoso, as terminações axônicas do nervo motor lançam sobre suas fibras musculares a acetilcolina, uma substância neurotransmissora. Essa substância liga-se aos receptores da membrana da fibra muscular, desencadeando um potencial de ação. Nesse momento, os filamentos de actina e miosina se contraem, levando à diminuição do sarcômetro e, consequentemente, provocando a contração muscular. A contração muscular segue a lei do tudo ou nada, ou seja, a fibra muscular se contrai totalmente ou não se contrai. Se o estímulo não for suficiente, nada acontece. Os três tipos de contrações são a contração isométrica, que ocorre quando o músculo se contrai, produzindo mais força sem mudar o comprimento do músculo e é realizada de forma estática e isolada. Essas contrações são muitas vezes chamadas de contrações estáticas ou de sustentação, pois normalmente são usadas para a manutenção da postura. A contração isotônica, que ocorre quando o músculo se contrai, o comprimento do músculo e o ângulo da articulação mudam. Essas contrações são subdivididas em contrações concêntricas e excêntricas. Na contração concêntrica, a potência é maior que a resistência e a fibra muscular sofre uma diminuição de seu tamanho. Assim, a origem se aproxima da inserção, acelerando o movimento.
Na contração excêntrica, a resistência é maior que a potência e as fibras se ampliam, fazendo com que o ponto de origem do músculo se afaste da inserção, sendo assim freando o movimento. Por fim, a contração isocinética é aquela em que a tensão desenvolvida pelo músculo é máxima em todos os ângulos articulares durante toda a amplitude de movimento, porque ela é realizada em uma velocidade constante. A velocidade é controlada e a resistência é variada ao longo do arco de movimento. Bom, uma alavanca ela se define como uma barra rígida que gira em torno de um eixo de rotação. E essa alavanca, ela gira em torno de um eixo que, em decorrência de uma força aplicada, ela pode provocar o seu movimento contra uma resistência ou peso. Todo sistema de alavancas, como acabamos de ver, é composto por uma barra rígida, que compõe o braço de força, e o eixo de rotação, que é uma força aplicada e resistência quando presente. Nas alavancas do corpo humano, esses elementos são assim identificados: os ossos, que representam as barras rígidas, as articulações, que representam os eixos de rotação, os músculos, que representam a força aplicada através da contração, e a resistência. A resistência ao movimento do corpo humano pode ser uma força externa, com a própria massa dos segmentos corporais, pesos aplicados, força de gravidade, entre outras. E existem 3 tipos de alavancas existentes no nosso corpo humano. Tá. Mas como você pode me explicar esses diferentes tipos de alavanca? Claro, elas podem ser classificadas em interfixa ou de primeira classe. Lá é onde o ponto fixo ele fica entre a força resistente e a força potente. Exemplos são a gangorra, a articulação, cabeça, atlantoaxial e a tesoura. E a outra classificação é a interresistente ou de segunda classe. É onde a força resistente ela está entre a força potente e o ponto fixo. Alguns exemplos são o carrinho de mão e o quebra-nozes, que podem explicar essa classificação. A última classificação é a interpotente ou de terceira classe. É quando o ponto de apoio ele está situado entre os pontos de aplicação da força e o objeto a ser movimentado, onde a força potente ela está entre a força resistente e o ponto fixo. Exemplos são pinça, cotovelo, o ombro e o nosso tronco. E eu vou falar um pouco sobre algumas patologias do sistema esquelético. A primeira é a acondroplasia. Ela é a consequência de uma mutação genética que provoca alteração no desenvolvimento da cartilagem das placas de crescimento. Caracterizada por membros curtos, tronco normal, macrocefalia e hipoplasia facial com ponte nasal deprimida. Ocorre em 1 a cada 200 mil recém-nascidos. Muitas vezes é confundida com outra doença patológica do sistema esquelético, o nanismo. Por isso, é difícil chegar a um diagnóstico. Já a segunda patologia é a condrosarcoma. É uma espécime de câncer nos ossos. O tumor é baseado em cartilagem classificada na categoria dos sarcomas. Cerca de 25% dos cânceres ósseos primários são condrosarcomas. Essa doença afeta pessoas e animais em qualquer idade, embora seja mais comum o diagnóstico em homens e pessoas mais idosas. O tumor é uma massa dura, indolor, não ulcerada e fixa ao osso subjacente. Costuma surgir nas posições centrais do esqueleto, como a pelve, ombros e costelas. O tumor pode ser benéfico ou maléfico. A terceira e última patologia é a displasia fibrosa poliostótica. É uma condição rara onde há o envolvimento de 2 ou mais ossos. A displasia fibrosa pode sim ser combinada a outras síndromes, como a pigmentação café-latte, que acaba ocasionando em múltiplas endocrinopatias, tais como precocidade sexual, adenoma pituitário ou hipertiroidismo. Outra desordem rara associada à displasia fibrosa é a síndrome de Mazabraldi, caracterizada por displasias fibrosas em condição com mixomas intramusculares. Alguns ossos em específicos podem ser alternados, como o crânio. Quando afetado, acaba ocasionando em assimetria facial. As características microscópicas típicas da displasia fibrosa consistem em trabéculas de formato irregular do osso, imaturo em um estroma celular fibroso arranjado frouxamente.
Basicamente, as trabéculas ósseas não são conectadas umas às outras. O tratamento clínico da displasia fibrosa dos ossos gnásticos pode representar um problema maior, embora as lesões menores, particularmente na mandíbula, possam ser ressecadas cirurgicamente na sua tonalidade sem muita dificuldade. A natureza difusa e o tamanho grande de muitas lesões, particularmente as da maxila, dificultam a remoção sem cirurgia extensa. Em muitos casos, a doença tende a se estabilizar essencialmente para de aumentar quando a maturação esquelética é atingida. Algumas lesões, entretanto, continuam a crescer, embora, em geral, lentamente nos pacientes adultos. Uma das principais patologias do sistema esquelético muscular é a espondilose cervical. A espondilose cervical é uma patologia degenerativa e progressiva dos corpos vertebrais e suas articulações, discos intervertebrais e ligamentos, constituintes da coluna cervical. Com o envelhecimento, essas estruturas sofrem modificações. Os discos intervertebrais perdem a hidratação habitual, os ligamentos as propriedades elásticas e as articulações aumentam de volume através da formação de osteófitos. É a causa mais frequente de disfunção cervical acima dos 50 a 60 anos. A dor associada à epicondilite pode irradiar da região interna ou externa do ombro para manter o braço ou punho. Esta aparece geralmente associada à falta de força. Ocasionalmente, pode haver também a sensação de formigueiro. Bom, agora eu vou falar sobre algumas curiosidades do sistema esquelético e muscular. O primeiro é que a língua é um dos músculos mais fortes do corpo, por causa da sua combinação de elasticidade e potência. Também a panturrilha é outro que exerce uma extrema força no corpo, enquanto que o glúteo é o maior do corpo humano. Segunda curiosidade é que os músculos produzem 85% do nosso calor corporal. Quando os músculos contraem, eles emitem um calor suficiente para mantê-lo aquecido e confortável. E os músculos também estão trabalhando quando nós estamos tremendo. E além disso, os receptores, quando enviam aqueles sinais de frio, o cérebro aciona algumas contrações rápidas. Terceira curiosidade: os músculos crescem quando nós dormimos. Todo o nosso trabalho de academia, na ginástica, é recompensado depois que nós dormimos. Nos estágios mais profundos e restauradores do sono, os músculos relaxam e com isso aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos. Hormônios que dão combustível para o desenvolvimento dos músculos são liberados e os tecidos crescem. Sem o sono profundo, no entanto, não espere ver resultados na malhação. Quarta curiosidade: um pedaço de osso humano do tamanho de uma caixa de fósforos consegue suportar até 9 toneladas de carga. Quinta curiosidade: a maioria dos ossos do corpo humano está concentrada na região dos pulsos e das mãos. Só nessa parte do corpo há 54 ossos diferentes. E em seguida vem os pés, compostos por 26 ossos, e a face, que tem 14. Bom, depois de tudo isso, podemos ver o quão importante é o sistema esquelético muscular. Então, cuide-se, alimente-se bem, não deixe seus ossos quebrarem, não quebre seus ossos e até a próxima.